Boa noite, mulherada linda, bem-vindas! Boa noite a todas as mulheres aqui de Quilombo e região que estão nos assistindo agora através do Facebook ou através do YouTube aí, Veja SC. Bem-vindas a todas para mais um de Mulher para Mulher. E hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial para falar de vários assuntos super interessantes para vocês. Com vocês hoje a nossa psicóloga Vanessa Orso. Bem-vinda, Vanessa! Obrigada, boa noite a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, a honra de estar aqui e poder participar e conversar sobre inúmeros temas. Eu sempre acredito no potencial desses encontros, que a gente pode transformar, que a gente pode somar, enfim, na vida de cada um. Então, muito obrigada. Quando a gente se junta, nós mulheres, nós somos incríveis, né? E trazendo assuntos, então, para as mulheres fica melhor ainda. Enquanto vocês vão entrando aí na live, vou deixar um convite para vocês e um pedido muito carinhoso. Curtam a nossa live, compartilham, comentam, mandem perguntas, compartilhem para o maior número possível de mulheres aí para todas receberem essas informações que são muito legais e muito importantes, tá? Também estou convidando vocês que o nosso blog, lá dentro do Veja SC, do site, já está prontinho. A gente já está começando a publicar conteúdo, então entra lá no Veja SC, dá uma olhadinha no nosso blog, Silvana Forcellini, e também no blog de Mulher para Mulher, que vai ter muita coisa boa para vocês aí. E a gente está preparando muito conteúdo para vocês aí na sequência, muitas novidades, legal? Então vamos, sem mais demandas, vamos começar aqui nosso assunto. E Vanessa, a gente começa todas as nossas lives e todas as nossas entrevistas com mulheres com uma pergunta chave aí. Então hoje a gente quer saber quem é a Vanessa Orso. Então, hoje eu atuo em inúmeros papéis, né? Atualmente sou psicóloga, sou mãe, sou esposa, sou filha e atualmente a minha profissão então é a psicologia. Me formei fazem 6 anos. Nesses 6 anos eu acabei optando por fazer a formação em psicodrama, que é exatamente o trabalho em grupos, e logo após eu fiz a formação na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é onde eu atuo hoje na clínica. Muito bem, então clínica, um pouquinho de tudo, você trabalha com vários consultórios, né? Vários Sim. tipos de públicos também, né, Sim, Vanessa? isso. Fala um pouquinho aí de todo esse público que você abrange, não só mulheres, mas enfim. Hoje a minha demanda também é para atendimento de crianças, famílias, adolescentes, mulheres e homens. Então eu acabo abrangendo, né? A única questão que hoje eu não atendo, que eu encaminho, é a questão de casais. Mas o restante... Mas o restante eu acabo trabalhando muito bem em consultório. Hoje, Vanessa, a gente vai focar muito na mulher, tá? Porque a nossa intenção nesses encontros aqui é trazer muito conteúdo para as mulheres, muito apoio e muita informação útil. Então hoje especificamente a gente vai focar nas mulheres, mas nada que impeça da gente falar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, né? Porque a gente tá aí conversando e batendo um papo, então bem tranquilamente. Mas um pouquinho a gente quer conhecer um pouquinho a Vanessa aí, para quem não conhece, para quem quer saber um pouquinho mais da Vanessa. Então, Vanessa, como que você se descobriu nessa profissão aí? Como você descobriu que queria ser psicóloga? É da infância? Foi depois? Conta um pouquinho pra gente de como você decidiu. Pronto, você é psicóloga. Então, para mim não foi uma escolha difícil. Ainda lá no ensino médio, a gente acabou fazendo todo um trabalho com psicólogas que vieram para trabalhar exatamente com o ensino médio. E ali eu já começou a me despertar esse olhar para o ser humano, para a singularidade, para entender esse sujeito, para tentar entender. É uma coisa pouco, assim, né? Enfim, e aí a psicologia já me despertou. Em nenhum momento eu fiquei em dúvida nessa dualidade de uma outra profissão. Então, para mim, foi sempre a psicologia. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Que desde bacana. o ensino médio. Então, cheguei no terceirão, que é onde geralmente a gente fica em dúvida, tem questionamentos, mas para mim foi bem tranquilo essa decisão. Ai, que ótimo. E aí veio essa paixão e até hoje... Sim, e tá... segue sendo, né? Essa paixão por trabalhar com pessoas, por buscar... eu sempre digo que a terapia, a psicologia, ela acaba sendo uma luz na vida das pessoas. Com certeza. Né? E geralmente é no momento em que a gente não está tão bem. Eu brinco que a gente não vai buscar terapia quando está bom. Então, ela acaba se tornando e sendo uma luz
Mas a terapia ela também pode ser preventiva, né, Vanessa? Pode. Então ela não deve ser só buscada quando você acha que acabou o mundo, né? Digamos assim. Essa é uma realidade, né, Sil? Que o que a gente vê na clínica é que geralmente se espera, né? Sim. Na verdade é muito nosso, assim, né? Geralmente a gente acho que não trabalha todo mundo, né? essa questão da prevenção. Então a gente sempre espera, adia, não é prioridade. Então tu vai deixando. Sim. Até o momento que você sente que não tem mais saídas, ou enfim, né? Preciso buscar como alternativa para melhorar. Exato, né? Então vamos, gente, trabalhar bastante aí a questão da prevenção. A gente falou de prevenção de saúde com alimentação na outra live. Prevenção psicológica aí também é muito importante. Terapia, psicólogo é maravilhoso. Eu falo que todo mundo deveria fazer. É um autoconhecimento, né? Um encontro consigo mesmo, né? Com as suas vontades, com os seus Exatamente. Vanessa, dentro dessa profissão que você escolheu ali, conta pra gente quais foram os seus maiores desafios. O que você encontrou de desafios nessa profissão? Desde que eu iniciei, eu tive sempre a parceria de um outro psicólogo, que inclusive também é aqui da cidade, eu sempre agradeço muito, que é o William. E a gente começou essa parceria e sempre fluiu muito bem. E eu digo que às vezes a gente tem as nossas missões, e as nossas missões a gente vai vendo que aquilo vai se abrindo campos. Quando não é para ser, tudo se fecha. Exato. As portas se fecham, não flui. Mas na minha profissão, graças a Deus, ela sempre foi se delineando com uma facilidade Muito boa. Muito boa. Então, às vezes eu me questiono, né? Qual é a minha missão, enfim, nesse sentido. E a profissão, ela sempre foi se clareando, sempre foi levando para esse viés. O campo que te agradou e que foi viável. Exatamente, exatamente. Muito legal. Teve alguma frustração? Lá do início você achou que ia ser desse jeito. A gente brincou aí com a outra profissional na questão da família, porque a gente quer fazer milagre com a família toda. Teve alguma frustração assim que você falou, me frustrei, mas tudo bem, resolvi, tá passado. Mas me frustrei nesse sentido porque eu achei que ia ser desse jeito e não foi. Então, uma coisa que eu sempre tentei me cuidar muito é as expectativas, né? Exato. Nós, seres humanos, temos a linha de criar muito em cima das situações, de pensar muito como vai ser. E eu sempre tive essa cautela, exatamente por tentar colocar esse pé no chão e entender que é um passo. Sim. O que vai ser esse passo, não sabemos. Vamos tentar acompanhar. Que é muito importante, né? Que é muito importante. Então, essa questão de trabalhar a família, eu brinco que eu nem tento, né? Porque sempre de casa a gente não faz milagre. Não tentou de se frustrar. Você viu? Evitou uma frustração. Evitei uma frustração. Como é que a gente estava falando? Preveniu. E de fato, né? De fato, são, até me perguntam às vezes se eu faço terapia. E eu sempre digo que é diferente, porque nós temos o nosso lado emocional e o nosso lado racional. Então, quando eu estou atuando, a gente olha de uma forma técnica para a situação. No lado racional. No teu racional. Então, quando eu estou vivendo as minhas situações ou que está acometida por situações emocionais, a gente acaba se perdendo nas próprias análises. Até porque você é um ser humano e não tem, né, por que ser de ferro, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Mas são duas fases, duas Vanessas aí que com certeza tem emoções, como a gente tem expectativas quebradas, enfim, tem coisas boas, então é tudo um misto de sentimentos, né? Sil? E não tem como levar só pro lado profissional o tempo todo. E quando a gente cria essa linha de que tem que ser tudo 100% da forma como eu estou escrevendo, criando, a frustração sempre lá é muito forte, né? Às vezes tem portas que se abrem, ou enfim, que até seria ótimo, mas eu entendo como ruim porque não é aquilo que eu queria. Que tá dentro do que você, da tua expectativa. Muito bem. E até porque médico também fica doente, né? Mas então tá tudo certo. Ainda não descobrimos nenhuma mágica pra não adoecer. Que bom, né? Vanessa, conta pra gente qual foi, assim, uma das tuas maiores conquistas, que você considera, poxa, isso eu conquistei, além, lógico, do diploma aí, né, da tua profissão, mas uma das tuas conquistas que você vibrou aí nessa profissão e você falou, opa, a gente já falou contigo, você falou que isso está sempre no caminho, mas aquela conquista que você vibrou. Então, nós trabalhávamos numa mesma clínica, né? Então, quando eu consegui conquistar a minha própria, tem um gostinho, né? Diferente, de satisfação, de você ter o teu, de você trabalhar pelo teu. Então, esse foi um momento bem gratificante e que eu agradeço muito, né? Na trajetória que eu tive da profissão.
Com certeza, conquistar o seu espaço. E falando em conquistar o seu espaço, eu vou aproveitar a deixa da Vanessa aqui e dizer para vocês que a gente também, de mulher para mulher, e Silvana Forcelini também conquistou o seu espaço, que logo, logo vai inaugurar. Então, a partir da semana que vem, a gente vai estar assumindo um espaço todo especial, um espaço exclusivo para atender essa mulherada incrível e para a gente organizar essas lives, para organizar os encontros de mulheres. E mais pra frente eu dou detalhes pra vocês e convido vocês pra ir lá, me dar um abraço e conhecer o nosso espaço. Pequenininho, íntimo, mas muito gostoso, muito aconchegante pra receber vocês com muito carinho. Então estamos nessa linhagem de conquistas, né, Vanessa? Como você disse, toda essa conquista é maravilhosa. E também, a gente falou aí de mulher, a gente fala de motivação, então isso nos motiva a fazer cada vez melhor e a cada vez cuidar melhor dessa mulherada, né? Com certeza. Muito bem. Vanessa, continuamos nossos assuntos. Hoje nós vamos focar na mulher. Olha que legal. Então, pra gente, defina no seu haver, talvez você queira falar pessoal ou profissional, você pode ou falar das duas formas, mas o que é ser mulher pra você? Que ser fantástico, né? Maravilhoso. Que ser fantástico. Que ser fantástico, e eu digo que a mulher ela acaba tendo uma sensibilidade, um olhar mais aguçado, né? Um diferencial. Não queremos discriminar os homens, muito pelo contrário. Não, são parceiros. Meu esposo está assistindo, então não é esse, mas é aquilo em que é um olhar mais aprofundado das situações, né? É coisas que às vezes não se vê, detalhes, né? Então eu entendo que a mulher ela tem esse, até pela criação, até pela sua formação, a forma como a mulher geralmente é criada e o homem é criado já vem condicionando. Existe grande diferença. Sim, se a gente for pegar o menino e a menina geralmente é criada, é desenvolvida para cuidar, inclusive a boneca, né? Sim. Se for pensar, cuidar, amamentar, então tu já vem desenvolvendo uma sensibilidade de cuidado ao outro. O menino já não, o menino já é mais ir pra fora, é mais jogar bola, então já ali nessa linhagem a gente já vê um desenvolvimento diferente acontecendo, né? E na vida adulta, obviamente, a mulher também ela vai, como consequência, se destacando nesse sentido desse aguçamento, né? Desse olhar. Então eu entendo que a mulher ela tem esse ponto positivo, que muitas vezes acaba sendo até negativo, né, Sil? Exatamente! A gente vai falar disso pra vocês e eu quero ver essa mulherada comentar aí na live pra gente. Muito bem. Você atende muitas mulheres, provavelmente, né? Com certeza chegam muitas mulheres pra ti. Dentro desse ser mulher, qual a visão que você tem disso que chega até você? O que essas mulheres estão trazendo como ser mulher? Então, Sil, as mulheres hoje já avançaram muito, né? Ganharam um campo muito grande no seu desenvolvimento, no seu papel. E eu digo que a mulher ela vem cada vez mais conquistando um espaço, mas eu diria que nós precisamos ter uma cautela para a questão do adoecimento da mulher. Não, com certeza. Por quê? Porque exatamente por aquilo que nós estamos trabalhando, dessa sobrecarga, desse ver além do que às vezes é necessário. Desse vir ali desde da infância de cuidar, né? Aí a gente comentou isso nos encontros de mulheres que a gente teve dia 30, da mulher ter que agarrar o mundo e cuidar e trazer para si, né? E isso vem, como você disse, lá da infância e a gente segue. E a mulher, ela tem uma coisa assim bem legal, ela é bastante teimosa, né? Ela não consegue desapegar dessas coisas. Então, porque na verdade a gente acha que a gente vai dar o melhor. Que a gente consegue. Que vai fazer o melhor. Sim, e a gente faz o melhor. Se a gente colocar a cara para bater e falar assim, eu faço, a mulher ela dá conta, ela faz. Mas aí, nesse dar conta, nesse fazer da melhor forma para os outros, quem que fica por último vai ser. Exatamente. E é nesse ponto que geralmente se chega muito na terapia, né? Exatamente por abraçar ou querer dar o melhor. E a gente não pode dizer que é só negativo tudo isso, né? Porque é um ponto positivo nosso. Mas a gente precisa ter cautela ao ponto de saber dar pausas, ao ponto de saber dar o seu olhar para si, de autoconhecimento, de ter esses movimentos, de poder se conectar consigo mesmo. Porque, se a gente for parar para pensar, é uma série de coisas que vem junto com esse ser mulher. Sim. Primeiro, que a gente vem num desenvolvimento de uma era tecnológica em que tudo está muito rápido, tudo está muito acelerado. Exatamente. O excesso de informações que a gente está o tempo todo em cima. Que não é fácil acompanhar. Não. É muita coisa. E a gente não desliga. Então,
a quantidade de conteúdos que nós mulheres estamos recebendo é muito grande. É grande. De ser mulher, como ser mulher, quem é a mulher de sucesso, o que tem que se fazer, qual o padrão físico, alimentação, atividade física e vida estética saudável. E vida e supermãe e vai ponto, né? E a questão é que se a gente não desenvolve esse olhar crítico, a gente acaba sendo levado por um padrão já estabelecido. A mulher, ela está desempenhando inúmeros papéis na sociedade, né? Então, a gente falou um pouquinho aí, mas vamos numerar mais ou menos. Ela é mãe, então ela é dona de casa, ela é esposa, ela é filha, né? Muitas vezes ela é cuidadora de algo a mais, ela está trabalhando na profissão, ela desempenha papéis sociais na sociedade e aí fora, os pontinhos a mais que cada uma tem, né? Então, e ela tem que dar conta de tudo isso para que a casa funcione, graças a Deus, aqui não, como a gente falou, não deixando os homens de lado, porque graças a Deus a gente tem vários homens que são super parceiros e que estão entendendo essa sobrecarga feminina, né? Que estão apoiando, mas normalmente a mulher tem toda essa, para organizar a casa, tem aquela regrinha, para ir fazer as compras, para levar os filhos na escola, para voltar, para buscar, para ir ao trabalho. Então, ela engloba tudo isso. E aí ela faz esses inúmeros papéis na sociedade dentro de casa, e aí isso é uma sobrecarga, não é, Vanessa? Sim. Ainda mais quando a gente quer dar e ser da forma como a gente gostaria que fosse, sem dar essa brecha e abertura de ser diferente daquilo que eu estou esperando, né? Com certeza. E as expectativas vêm junto com todos esses papéis, né? Sim, com certeza. E aí, se a gente for pensar, tem essa questão do desenvolvimento nosso, em que a gente está o tempo todo munidos de quem nós devemos ser. A gente não pode ser o nosso papel, né? O nosso, vamos dizer, ideal. Existe um ideal a ser conquistado. Na verdade, a sociedade nos impõe um ideal. Sim. Digamos assim, olha, a mulher ideal, ela tem que ser assim, 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 assim. A mulher tem que ter, o corpo ideal é esse, a roupa ideal é essa, o comportamento ideal é esse. A mulher, para ela, como a gente comentou, ela tem que ser mãe, como se diz, como se ela não trabalhasse fora, e ela tem que trabalhar fora como se ela não fosse mãe. Então, é tudo um padrão social imposto e cobrado, e muitas vezes cobrado pelas próprias mulheres, né? Que é muito importante, que a gente trabalha muito essa questão de união feminina para que parem esse julgamento e essa cobrança e que se unam muito mais mulheres para se apoiarem. Sim. Né? Porque juntas a gente faz um papel muito melhor, e se apoiando a gente faz algo muito melhor. Então, além desses papéis, essas cobranças é muito, muito forte para cima da mulher. E por mais que a gente saiba como mulher que é bem complicado dar conta de tudo, a gente quer dar conta de tudo, a gente quer mostrar. Porque ainda existe, vou falar aqui, você complementa para mim, por favor, mas eu vejo em algumas questões, e já ouvi muito, e não acho legal ouvir, mas já ouvi muito da questão. Vocês não queriam liberdade e igualdade? Agora... Sim. Então, existe essa pressão de que agora tem igualdade e as pessoas confundem essa questão de igualdade social, igualdade no trabalho com igualdade de gênero, né? Igualdade em outro sentido, né? Então, a gente busca direitos iguais, não igualdade, né? Porque o homem e a mulher, eles nunca vão ser iguais, porque o homem não vai engravidar nunca. Pelo menos até, né, a tecnologia, naturalmente, a mulher que vai dar à luz. Então, nunca vai ser igual. Então, já nisso a gente não é igual, mas a gente busca direitos iguais. Então, a sociedade confunde muito direitos iguais de igualdade. E aí pesa em cima da mulher, porque já que ela quis a liberdade de trabalhar fora, ela que dê conta de tudo. Então, eu estava ouvindo a Sil falar, né, e é exatamente isso. Mas eu entendo que a mulher, ela... tanto quanto o homem, nunca vai ser substituído. Não, né? nenhum, cada um tem o seu papel. Exatamente. Então, entender qual é o nosso papel, e hoje eu entendo que o mercado de trabalho, essa conquista, ela dignifica a mulher. Com Por quê? certeza. Porque ela traz uma sensação de utilidade para a sociedade, a gente se sente útil, vem aquela questão de valorização interna, seja trabalho em casa, seja trabalho fora, enfim, independente de qual trabalho, né? Mas ele tem uma função, inclusive para a nossa autoconfiança, para a nossa autoestima. Autoestima, motivação. Exatamente. Que é o que a gente tanto trabalha. Exatamente. Com certeza.
A gente falou aí, a gente estava comentando, Vanessa, deixa eu só ler uns recadinhos aqui e a gente vai continuar falando, que o pessoal aqui tá mandando recado pra Vanessa. Márcia Caronguedini, Márcia, bem-vinda, linda Vanessa, ótima profissional. A Rosemary, a Rose, nasceu pra essa profissão, minha amiga, excelente profissional, pessoa de coração enorme, meu respeito e admiração. Olha aí, quantos admiradores, Vanessa. E também tem mais um recadinho aqui da Rosa, muito sucesso pra vocês. Wagner Bueno, show, Vanessa, verdade. Nós vamos... Na peculiaridade é desafiante, conversar é o desafio, parabéns. Com certeza, conversar é o desafio, e é o desafio para homens e para mulheres. Sim. Muitos desafios. Até porque, como a gente estava falando, a questão da pressão do dia a dia, ela pesa não só para a mulher, né? Mas ela pesa também para o homem, né? Com certeza. Porque também vem essa pressão da sociedade do homem não poder ficar para trás. Exato, exatamente. E aí, como nós estávamos até falando, né, antes de iniciar, inclusive na terapia, a questão do homem, né? O homem ainda tem se criado uma visão muito estigmatizada de que ele não pode falar, não pode dialogar, não pode chorar é feio, né? Então, só dando essa ênfase, como tem para a mulher, também tem as peculiaridades para o homem. Com certeza, com certeza. Padrão de beleza. O que você recebe aí no seu consultório? Quais que são a demanda que acaba afetando a questão psicológica das mulheres na questão de padrão de beleza? Então, sempre vem muito oculto, né? Nunca vem claro esse condicionamento, esse olhar que a gente tem sobre padrão de beleza. A gente apenas recebe direcionamentos e o que se quer é correr atrás do sistema para idealizar e tentar ser o melhor de enquanto mulher, né? Aí entra a questão toda que a gente estava falando. Sim, toda a questão de padrão. Toda a questão de padrão. Mas a questão é que a gente começa a entrar num nível de comparações. Então a gente entra, vindo numa linha de raciocínio. Hoje, as nossas tecnologias estão muito avançadas, as informações estão muito fáceis, ver a vida do outro está muito fácil, acompanhar as redes sociais, as postagens está muito fácil, e muito se vem sendo construído a partir dessa percepção do que é visto, do que é mostrado, e não mais em cima de uma realidade. E o que é mostrado, 90% não é real. Vamos colocar assim para não colocar... É que geralmente a gente não vai mostrar as fragilidades, né? A gente vai tentar mostrar o potencial, aquilo que é bom, aquilo... E não entrando numa crítica aqui, porque... Não, é a questão real. Né? Mas, se a gente não desenvolve esse olhar crítico de o que tem-se por trás, a gente vai sendo condicionado a acreditar que eu sou sempre inferior. E de que existe alguma coisa que precisa ser melhorada, precisa ser conquistada, precisa ser ajustada. E isso começa a trazer, inclusive com a questão do padrão de beleza, uma sensação de que eu estou sempre para trás. De que há sempre alguém melhor e que a minha felicidade está em conquistar aquilo que eu estou vendo. Exatamente. E aí entra nesse sistema. Por isso que é importante a gente desenvolver esse olhar crítico para entender que onde é que está a felicidade? Onde é que está a minha motivação? Se a minha motivação está apenas em conquistar coisas, em bens materiais... É que, na verdade, Vanessa, se a gente usar essa questão, se a minha motivação está apenas em conquistar, em ser igual, em parecer, eu nunca vou estar motivada o suficiente. Porque cada vez que eu abrir o Facebook, cada vez que eu abrir uma rede social, cada vez que eu ver alguém diferente, vai ter alguma coisa que eu não vou gostar e eu vou querer alcançar. Então, quando a gente vai atrás desse sentido, quando a gente cai nessa armadilha, porque não estamos dizendo que isso é uma coisa assim, nossa, é fácil de sair. Isso são armadilhas criadas pelo mundo hoje tecnológico, que sim, a gente cai e a gente sente no automático, por mais que a gente saiba às vezes que aquilo não é real, dá aquela coisinha no coração, né? Então a gente acaba caindo nesse automático de começar a pensar, analisar, julgar e comparar. E aí vira comparativo. E aí, às vezes, a gente não expõe isso, né, Vanessa? A gente guarda pra gente. E aí acaba se tornando um problema psicológico. Exato. Por quê? Porque é a forma como eu vou me construindo e me enxergando nas situações. Eu acabo eu falo sempre para as meninas nos encontros, você acaba não se enxergando mais. Você acaba somente se olhando. E aí, como eu falei, a gente acaba trazendo o espelho, que seria nosso amigo do peito, a gente acaba trazendo ele como inimigo. Porque a gente vai na frente do espelho procurar defeitos. Exatamente. É sempre muito mais fácil, né, Sil? Com certeza, né? Quando a gente vai falar sobre qualidades e defeitos, os defeitos vêm, né, afloram. E quando a gente vai falar sobre qualidades, é algo que às vezes a gente não para e não enaltece. Inclusive quando vai se trabalhar essa questão do olhar,
Muitos me dizem, né? Não, eu não faço isso porque é falta de humildade dizer pontos positivos. Né? Mas aí se confunde, né? Ao ponto de autoconfiança, de entender que existe também um potencial. Das suas qualidades, de exaltar as suas qualidades. Teve uma pessoa que falou assim, mas daí eu não tô me achando. Se acha então, minha amiga. Se acha bastante. Você precisa se achar. Você é tudo isso que você está imaginando, sim. Então eu falo sempre, olha no espelho, mas se enxerga. E se acha. E quando eu falo se enxerga, se olha nos olhos e enxerga as suas qualidades internas que você tem. Não fica buscando defeitos físicos na frente do espelho, porque isso vai trazer um problema psicológico. E você vai achar problemas aonde não tem. Você é perfeita do jeitinho que você é. Basta você se enxergar e enxergar suas qualidades internas. E aí, a partir do momento que o seu interno está perfeito, o externo é um detalhe. Exatamente, né, Sil? E a gente vai sendo condicionado a olhar sempre muito para o externo, né? Sim. Exatamente. Então, porque é o visual, é o que a gente enxerga. Então a gente vai olhando tanto para o visual quanto para o externo, no sentido de olhar sempre para o outro. Sim. E esquecer de olhar a si mesmo no sentido de tentar se conhecer. Nós somos uns seres incríveis. Mas até que ponto eu me conheço? Até que ponto eu sei o que eu gosto, o que eu amo, o que eu quero fazer, o que realmente me traz felicidade, o que não me traz frustrações. E assim, as frustrações, como a gente comentou, são expectativas que a gente tem. Então, aonde eu estou colocando as minhas expectativas? Em mim ou no outro? Né? E geralmente a gente coloca no outro. Então... Detalhe, gente, detalhe. Vamos mudar a partir desta live, ok? Combinado. Mas isso é muito automático, Com nosso, certeza. Né? A gente olhar ressaltando aqui, Vanessa, que a gente está comentando, a gente está fazendo esse bate-papo, gente, mas tudo isso que a gente está falando não é fácil. Nem um pouco. Né? Não é fácil. Não é assim, eu cheguei agora, eu disse, eu sou linda, maravilhosa, e isso aqui vai continuar comigo o dia inteiro. Entende? É trabalho, como diz a Débora, né? Orar e vigiar, né? É continuar todo dia, é todo dia se olhando, é todo dia se enxergando as suas qualidades, é olhando os pontos positivos, olhando as coisas boas que acontecem, né? É olhando o que você tem de melhor, e é todo dia. Porque aquele dia que você não olhar, vai acontecer alguma coisa que vai estragar todo o seu dia. Sendo que você teve um dia maravilhoso, foi uma coisinha ruim que aconteceu. Então a gente para de olhar nossas qualidades, porque a gente cai novamente no automático. Sim. E são crenças que a gente já vem construindo, dependendo da nossa história de vida também, né? A visão que a gente tem, que a gente vem trazendo. Então, para modificar, não é do dia para o outro. Não, todo hábito, né? Exige uma disciplina, exige uma continuidade para que o meu cérebro entenda que aquilo é um novo padrão a ser estabelecido. Repetir. Né? Até porque você falou ali, né, Vanessa, a gente veio de uma criação lá desde a infância. Então, olha quantos anos foi trabalhado e foi colocado na nossa mente isso, aquilo, aquele padrão, não só colocado, mas enxergado, ou que a gente acompanhou de criação de mães, de avós, enfim, de pessoas ao nosso redor, e aí chega lá numa altura da vida, por exemplo, 30, vamos colocar, não vou falar a idade, mas 30 e poucos anos, né? E aí a gente quer voltar, e daí da noite pro dia a gente quer estabelecer que tá tudo bem. Então a gente teve 30 e poucos anos de condicionamento naquela crença, naquilo que a gente aprendeu, naquilo que a gente conviveu, e aí em um ano é pouco, né? Sim, com certeza. É toda uma construção de uma vida inteira. Todo. Né? E aí é convívio, é conteúdo, pessoas de apoio, profissionais. Então a gente traz muito esse assunto, a gente bate muito nessa tecla, e eu acredito que você lá no teu consultório e nos atendimentos também deve bater, porque é constante, né? Sim. É persistência. Sim. Eu sempre brinco, né? Que existe um caminho cerebral que a gente já desenvolveu e que é muito no automático. E pra gente modificar esse caminho, a gente precisa passar por ele várias vezes para que ele se torne algo que faça parte de nós. Então, nunca é do dia para a noite. Então, paciência, persistência, o não desistir de si mesmo. E buscar sempre esse amadurecimento, esse autoconhecimento. Com certeza. Que vai fazer diferença para o teu desenvolvimento e para você questionar, e para você reavaliar, e para você entender a forma como você está no mundo. Uma coisa que eu percebo muito, né? E vindo de encontro com aquilo que a gente está falando. A gente quer criar, inclusive... responder às expectativas muitas vezes das outras ou do que o outro me coloca, que a sociedade me coloca. E aí eu entro nesse sistema para correr atrás de tentar achar aquilo que vai me satisfazer, só que
geralmente o prazer vai ser momentâneo. Seja ele uma conquista de alguma coisa, Porque você volta de novo, é o que você conquistou, mas não é o que o outro esperava de você. Exato. Então, aquilo, uma coisa que eu sempre digo é a gente buscar entender o que eu quero nesse mundo. Qual é o meu papel neste mundo? Qual é o meu papel enquanto ser humano? O que eu quero me desenvolver? O que eu quero aprender? O que eu quero conquistar? Quando a gente fala muito de bens materiais, não quero dizer que eles não são importantes, porque isso gera uma qualidade de vida, isso gera momentos, conforto. Então a gente está aqui e o dinheiro faz parte, bens materiais fazem parte, mas ele não pode ser a prioridade de ser conquistado, porque senão vira um ciclo vicioso. Eu conquistei, aquilo já não se torna mais satisfatório, não é mais suficiente. Não. E eu vou querer outra coisa para me desafiar, porque o que a gente quer é estar em constante movimento. Mas a questão é dar sentido para a minha vida aqui nesse plano. E o que eu posso fazer hoje por mim. Exatamente. Né? Porque amanhã, o ontem já foi, né, Vanessa? O ontem já passou e não tem mais como a gente ficar retalhando e, né? E amanhã a Deus pertence. Lógico que a gente tem que fazer todo um planejamento e tal. Mas e o hoje? Como que você está vivendo hoje, né? Como que vocês estão brinco com elas? Já se amou hoje? Mas é hoje. Não amanhã. Amanhã a gente não sabe, né? Então, se amar, eu acho que a questão a palavra-chave é essa, amor próprio. Né? E como a gente conquista, né? Exatamente no dia a dia, exatamente nessa construção diária, exatamente nesse buscar conhecimento, autoconhecimento. Com certeza. Porque se a gente tudo que enrijece e não vai pra frente. Né? Então, tudo que a gente quer que a nossa vida ande, a gente precisa dar um gás em determinada área, seja ela qual for, né? Sim. Enfim, de modo geral, a gente precisa estar sempre em movimento. E sempre conquistando e sempre buscando novas experiências, novas expectativas, mas sempre lembrando, dentro do que você sonha, do que você busca, não as expectativas dos outros. Você vai se frustrar se você for buscar expectativas dos outros. Os outros são os outros. A partir do momento que eles olharem para ti e falarem, você já conquistou, você acha que conquistou o que agradou, eles vão mudar de situação. Não, mas isso aqui já não é o suficiente. Então, assim, é você por você. E a gente falou em várias palavras aqui, a gente sempre percebe. Autoestima, autoconhecimento. Eu falo sempre para as meninas, automotivação. Eu por mim. É eu que dou o primeiro passo. É eu que me olho diferente e a partir daí não deixo que o externo invada o que eu sinto e o que eu acho de mim mesma. Né, Vanessa? E aí é o primeiro passo para que comece a construção dessa mulher que olha para si mesma, desse autoconhecimento. É parar, olhar para mim e falar, pera, vamos colocar agora aqui, é eu por mim e é eu que vou dar esse primeiro passo e a partir de hoje eu que vou como diz, conduzir a minha vida aí da melhor forma, do momento que me faz feliz. E aí quando a gente fala de autoestima, Silvana, às vezes a gente confunde muito, né? O que é autoestima? A gente acha que às vezes, o que eu vou olhar na frente do espelho, o que eu achei da minha estética, corpo, bem feito, tô faceira, tô feliz, tô alegre, hoje tá tudo certo. Então, a autoestima, ela é muito mais que isso. A autoestima é aquela voz interna que tem construído dentro da minha mente e como eu me enxergo no meu dia a dia. Se diante de um desafio, a minha voz interna é aquela que vem e não tem paciência e maltrata, ou se é aquela voz pacienciosa comigo, que me acalenta, que me dá carinho. Então a autoestima, ela é algo muito mais amplo. É aquilo que foi construído por anos e por isso que muitas vezes a gente não para nem para pensar o que é que passa na nossa mente. A gente deixa ser nem para analisar, né? A gente deixa ser conduzido para os nossos pensamentos automáticos. Então veio na mente, eu acredito naquilo, eu nem questiono, já respondo o porquê é que está vindo aquele pensamento. Eu preciso começar a ter esse olhar crítico para mim poder aprender também. Por que estou me julgando dessa forma, né? Por que estou pensando isso de mim? E realmente é isso que eu estou pensando. E como eu te disse, a gente tem toda uma crença, toda uma cultura. Sim. E aí então é difícil quando chega um momento de dificuldade, ou quando você olha no espelho, ou quando você se compara, se julga, ou recebe um julgamento. Por mais que você saiba que não é aquilo, é difícil você se bloquear se a tua autoestima, a tua motivação ali interna não tá boa. E é aí que a gente bate na tecla. A autoestima e a motivação começa de dentro. É por dentro, não é por fora. E é constante, né? A gente bate muito nessa tecla, a gente repete muito essa situação. A gente conversa muito com as mulheres porque não é só animar-se.
É saber que você é por você e é o melhor, que você tem que fazer o melhor por você. Quando a gente fala que a pessoa mais importante da sua vida é você mesma, como que fica essa situação lá no consultório? Nunca vem essa resposta, tá? Vem sempre filho, esposo, vem todo mundo e depois daí. Por quê? Porque a gente exatamente não foi desenvolvido e nem criado para olhar para si mesmo como, né? A gente sempre vai olhar e amar os outros. Então, quando a gente fala de um filho, quando a gente fala de família, eles sempre são prioridades. Mas esse amar a si mesmo, né, enquanto primeira pessoa, é exatamente nesse cuidado que a gente precisa desenvolver com nós mesmos. Eu digo que a nossa mente ela é muito sabotadora. Com certeza. Então, assim, é muito fácil a gente ir pro automático, a gente se sabotar, a gente chama de ter pensamentos distorcidos, que é a forma como eu interpreto minha realidade sendo conduzida por que eu penso, pelas crenças que eu tenho. Ou pela influência, né? Pela influência externa do que está sendo visto. Então, essa construção de, primeiro eu preciso me entender, eu preciso me conhecer, eu preciso saber o que é as minhas prioridades, os meus valores, né? Porque isso também é algo bem importante, Sil, no sentido de saber qual que é a minha prioridade. Minha prioridade é minha família. Mas quando a gente vai fazer todo um diagnóstico, a pessoa não está condizente com as atitudes, com as prioridades. Uma prioridade que ela imagina que seja. Que ela, vamos pensar, né? Minha prioridade é filho. Mas quando tu vai fazer na lista do teu dia a dia como está, o filho está por último. Olha aí, ó. E aí, não é que tá por último, mas geralmente, eu preciso trabalhar, então eu tenho que ganhar dinheiro, a minha prioridade é o trabalho, ao ponto de quando chega aqui já tá cansado, já esgotou todas as energias para dar, mas a prioridade seria o filho. Então a gente acaba, às vezes, dando algumas prioridades que não condiz com os nossos valores e princípios. E isso, em algum momento, começa a afetar o nosso emocional. Porque chega no momento em que começa as queixas de que não foi da forma como gostaria, começa as frustrações novamente, porque não foi do jeito que sonhou. A gente aqui entra num assunto que a gente não vai falar muito, porque a gente tem uma intenção de fazer um programa específico só para isso, mas a gente entra na questão da maternidade, né? Sim. Que uma mãe falar que ela é mais importante que os próprios filhos... né? A maternidade ela é um mundo em que a gente precisa conhecer, porque ao mesmo tempo que ela é fantástica, ela é adoecedora. Com certeza. Não adoecedora no sentido de, aqui não podemos confundir de não gostar de filho. Sim, ou muito pelo exato. contrário. É o controle emocional, é o que se exige para uma criança se desenvolver. Eu falo sempre que, assim como a vida da mulher e a questão do dar conta de tudo, a questão do abraçar o mundo, da mulher guerreira, a questão da mãe, da melhor fase da vida, não que não seja, porque mãe, né, é a melhor coisa que a gente sente, né, o amor, eu digo que é o amor mais sincero que a gente sente, é a questão de romantizar isso. Não que seja só coisas ruins, mas o que acontece? Quando a gente fala da mulher ter filhos, trabalhar fora, conquistar seus sonhos, conquistar sua posição, se romantiza muito tudo isso. Então você ouve falar, não, vai lá que você dá conta, faz o teu trabalho, cuida da tua casa, cuida do teu filho, tenha um, tenha dois, tenha três, ou não tenha nenhum. Então, tipo assim, né, eles romantizam, fazem muita romantização. Não passa, você dá conta, leva ele pro trabalho, não leva, deixa na tata, deixa na escola. Mas se esquece de falar de todo o trabalho e de todos os percalços que podem ocorrer durante esse processo. E também se esquece de falar que nem todo mundo é igual. E que cada um encara as situações diferentes. Fora que todas as maternidades, eu tenho 4 filhos e nenhuma maternidade foi igual. Então, por mais que seja uma mãe com vários filhos ou com um ou com 2, nenhuma maternidade vai estar igual. E nenhuma maternidade, nenhuma fase da tua vida você vai estar com o psicológico igual, nem com a questão física, né? Nem com o teu emocional. Então, se romantiza muito essas conquistas, essas questões da mulher, e a gente vai falar uma live especial só de mulheres mamães e gestantes, porque precisa ser trabalhado, e esquece de falar que existe dor, existe cansaço, existe sono, existe choro. Então é muito pouco se falado nesses desafios que a gente enfrenta. E precisa se preparar essas mulheres para isso, para que quando elas deem de cara com as frustrações, com os desafios do dia a dia, elas estejam unidas e preparadas para enfrentar de uma forma que o psicológico delas não se abale a ponto de uma depressão. A maternidade, desde o processo de gestação, a mulher se transforma por inteira.
tanto parte física, né, quanto parte psicológica. O nosso cérebro recebe uma série de transformações que, como a gente acaba não tendo esse conhecimento, porque não é algo que às vezes a gente busca, enfim, com certeza. Acaba gerando exatamente uma série de frustrações e que fazem a gente adoecer muitas vezes. Então, o pós-parto, puerpério, ele também é uma avalanche de emoções, de transformações, de mudanças. É hormônios, é a mente que está se modificando, é o cuidado que tu tem que ter com aquele ser desconhecido que até então você precisa. Que depende 100% de ti, mas também você tem que ter um autocuidado contigo também. E aí eu tô falando, esse autocuidado que eu tô falando não é nem a questão física, que exige muito que o pós-parto da mulher seja uma recuperação relâmpago, né? Tipo The Flash, assim, né? Sim. Que não acontece. Mas a questão psicológica mesmo, a recuperação dela, ela precisa estar cuidando dela, mas ela também tem um ser que depende 100% dela. Então são dois cuidados aí. E aí, romantizando isso, quando uma mulher chega... É muito romantizado para ela isso e ela bate no primeiro desafio de um puerpério, de um pós-parto, ela se desespera, porque ela tá achando que ela não vai dar conta, que é o fim do mundo, que com ela é diferente, que, enfim. Então, a gente precisa pontuar esse universo desconhecido e trazer para nossa realidade. Não só sonhar, não só colocar como romantismo, não só colocar... Lógico, como a gente está dizendo, a gente não está dizendo que não é a melhor coisa do mundo, que a gente não tem todas essas qualidades, que a gente não dá conta, mas que existem percalços e existem situações que precisam ser acolhidas e resolvidas. E que sim, a gente pode fraquejar de vez em quando. Ter um dia ruim é normal. Sim. E aprender a lidar com esses altos e baixos, né? Com certeza. Ao coração, né, Vanessa? Alto e baixo. Exatamente. E se cria muita expectativa de que tem que ter um delineamento, né? Tem que ser apenas... E não vai ser. E não vai ser. Porque a gente vai ter dias ruins, e é a vida, e vem frustrações, e vem medos, e vem inseguranças. Então, o objetivo é a gente sempre tentar se munindo e aprendendo. Eu digo que conhecimento liberta, né? Com certeza. Porque quando você está diante de uma situação que aquilo é tudo muito novo, tu começa a se aprisionar. Inclusive, o que eu mais ouço das mamães nessa fase, né? Eu tô achando que é só comigo. Exato. Porque a gente não fala, porque a gente não questiona, porque a gente não reflete, porque a gente não discute. Porque a gente não quer contar que a gente passou por dificuldades. A gente só quer mostrar, como você disse nas redes sociais, a gente só quer mostrar o lado bom. A gente não quer ficar colocando coisas ruins e colocando nossas fraquezas à mostra. Então, a gente normalmente põe lá aquela questão boa, a maternidade linda, a vida linda, o dar conta lindo, a profissão com o trabalho de casa maravilhosa. A gente não coloca o caminho para chegar até ali. E aí, quando muitas mulheres que não têm esse conhecimento passam por esse caminho e vê as pedras desse caminho, acabam caindo aí numa frustração e num desânimo, como você disse, achando que só com elas que aconteceu e só elas que não estão dando conta. E aí é um problema muito grave que pode se tornar, né, Vanessa? Se ela não procura ajuda. Inclusive, hoje, a gente vê os casos de ansiedade, né? Aumentando consideravelmente. Quando tu fala, né, se vamos viver o hoje. Hoje nós temos dois pontos, que são a ansiedade e a depressão, que acometem, né? As nossas mulheres, homens, enfim. E a ansiedade, ela está muito atrelada exatamente nesse aceleramento que a gente tem vivido. Esse pensar o tempo inteiro, esse projetar um futuro, questionar, idealizar, e estar sempre ali no 220, vamos dizer assim, sem se desligar. Então a nossa mente vai nos condicionando a estar o tempo todo produzindo, pensando e óbvio, né? E organizando amanhã e E aí você vai entrando num ritmo, inclusive se tu for observar o teu nível de respiração, tu não respira, tu tá, né? Praticamente tá em colapso quase. E aí isso vai aumentando muito os níveis de ansiedade, enfim, e a gente vê que é uma realidade que a gente vai entrando medicação, vai entrando e vai uma corrente, porque daí entra a falta de tempo, né? O autocuidado, ele tem esse sabotador, o tempo. A mulherada nunca tem tempo para ter autocuidado. Porque não é prioridade. Porque não é prioridade. Aí, a prioridade da sua vida é você. Anota no caderninho e leia todo dia. Eu falo sempre, coloca no papel, assim, no lembrete onde você olha todo dia. Você é a sua prioridade. Não adianta você querer cuidar o mundo todo se você não está bem. Primeiro você, depois o resto do mundo. Aí eu tenho certeza que você dá conta. Sem se sobrecarregar. Você é guerreira, você é batalhadora, você vence, mas você não precisa se sobrecarregar e dar conta de tudo o tempo todo. Aí entra, né, Sil, a nossa capacidade de pedir ajuda.
A nossa Comentem aí, mulherada, vocês gostam de pedir ajuda? A nossa comunicação, que muitas vezes ela é totalmente falha, né? Porque, vamos imaginar, às vezes eu estou idealizando e criando um cenário em que eu gostaria que fosse daquela forma, eu nem comunico, mas eu acho que a outra pessoa tem que saber. Mas tem que entender, tem que ler meus pensamentos e tem que ser desse jeito, é verdade. E é natural isso, né? Sim. É no nosso automático, meu Deus, a pessoa devia saber isso. Ela devia ter. Como que ela não se ligou disso? A E muitas mulherada vezes a tem gente um não dom entende. incrível, né? Somos incríveis. Falando um pouquinho, Vanessa, eu vou te dar um intervalo e vou falar um pouquinho com vocês. Eu vi que tem bastante mulher aí. Dia 14/11, então, nosso segundo encontro presencial de mulheres, nosso encontro com as nossas queridas empreendedoras rurais. Então, vai ser um encontro dinâmico, muito bacana. Vamos falar de autoestima, vamos falar de motivação, vamos brincar, vamos fazer um happy hour, vamos dar muitas risadas. Você que é do meio rural e ainda não está no grupo, chama que a gente te acrescenta ali. Dia 14 vai ser uma noite incrível para essas mulheres e eu convido você a fazer parte dessa noite e trocar informações e dar risadas e aí juntas levantar essa autoestima, essa motivação e colocar uma sementinha a mais no coração de vocês sobre valorização e empoderamento, né? E a gente precisa bastante disso. Vanessa, a gente fala na mulher no geral, mas aqui a gente está falando agora, falou da empreendedora rural. Você sente alguma diferença? Existe alguma coisa a mais? Você atende mulheres do rural? O que você pode colocar, acrescentar dessas mulheres que estão, então, um pouco mais, não isoladas não, porque hoje é tudo mais fácil, mas digamos assim, um pouco mais distantes da realidade aí da cidade, embora hoje a tecnologia chegue, né? Mas elas ainda têm uma rotina diferenciada. Hoje eu já vejo, né, que exatamente pela questão tecnológica não se vê mais uma diferenciação. Antigamente demorava você para chegar mais, interior, informação, mas hoje eu vejo que a mulher ela tem se desenvolvido tanto quanto né, uma mulher que tem, enfim, está na cidade. Então hoje eu entendo que não existe essa diferenciação. Né? Existe uma junção já. Uma junção de ser mulher. Legal. Então, alguma dificuldade extra? Não, tá tranquilo. Tu acha que por elas morarem no interior, essa questão de trabalho ainda... Porque, qual é a colocação que eu faço? A mulher do interior, ela ainda traz consigo essa criação de trabalhar na roça, né? Então, hoje, muitas mulheres que estão no interior, às vezes elas trabalham na cidade... mas elas ainda têm a casa e a roça, ou seja, aquela questão de plantar para comer, né? Pelo menos, ou ajudar o esposo naquela atividade agrícola. Então é uma função a mais, uma sobrecarga a mais. Mais sobrecarga, então. E eu entendo que também, né, vem nesse viés de muitas vezes entrar nessa rotina e acabar não olhando para si, né? E aí entra exatamente naquilo que a gente vem conversando, que não se distingue disso, mas o também parar e poder ter esse olhar para si. E, né? Graças a Deus a gente tem trabalhado isso, a mulherada tá tirando de letra. Uma dica, vamos assim de dica, dá uma dica para essas mulheres darem o primeiro passo aí. Planta a primeira sementinha no coração delas para esse autocuidado, fora de tudo que a gente falou. Mas aí, qual que seria a primeira sementinha aí para elas olharem para si diferente? Pausa. Parar. No sentido não de parar e ficar nas redes sociais ou, né? Porque daí tu tá consumindo mais informações inúteis, né? Mas é no sentido de pausa, no sentido de desacelerar. Essa pausa no sentido de você conseguir respirar, de você conseguir olhar para si, de você conseguir organizar, né? Às vezes a gente acha que o parar, a gente não pode parar, porque é perca de tempo. E é ao contrário. Eu preciso parar para me organizar. Eu preciso me equilibrar para mim saber para onde que eu vou. Se eu não paro para me organizar, eu atropelo. Eu só sigo. E eu vou fazendo conforme, sem nem saber o que eu tô fazendo. A demanda e vou indo. Então, esse parar é no sentido de se olhar, equilibrar, dar um gás para poder continuar. Um passo para trás para dar um impulso. Com certeza. E com certeza dá conta tranquilamente. E eu acrescento tempo de qualidade. Além dessa pausa, tire um tempo de qualidade para você. E eu falo muito para as minhas meninas, que eu chamo elas de minhas pupilas, né? Que elas são as luzes dos meus olhos, porque elas que me motivam nessa caminhada, nessa profissão. Um tempo de qualidade. 5 minutos, 10, não importa. Mas tire um tempo de qualidade para ti.
Senta, toma um chimarrão e não olha no celular, não olha nada, só pensa, só respira, faz uma meditação, faz uma oração, para quem, né, cada um tem a sua religião. Enfim, tira um tempo de qualidade, mas é um tempo de você consigo mesma. Esquece o mundo, isola o externo e olha para dentro e conversa consigo mesma. E eu brinquei com elas, olha pro espelho, conversa com o espelho e fala para ele, não vem com coisa ruim, não vem, traz coisa boa aqui, que eu sou maravilhosa, né? Eu falo para elas assim, olha que inveja que eu tenho desse espelho, porque ele reflete uma mulher tão linda e tão maravilhosa. Dê essa pausa, 5, 10, 15 minutos, mas dê essa pausa e dê um tempo de qualidade. Então, são 2 dicas importantíssimas para vocês. Pausa e tempo de qualidade para você. Eu acho que com esses 2 sementinhas plantadas no coração de vocês, não tem como não dar o primeiro passo aí para uma autoestima, um autoconhecimento melhor, né, Vanessa? Com certeza. E procure ajuda. Entendermos que somos seres imperfeitos faz também uma virada de chave, né? Por quê? Porque a gente busca uma perfeição constante, uma perfeição que a gente acredita que exista, e entender que nós estamos vivendo com seres também imperfeitos faz com que a gente tenha mais paciência para lidar com o outro. Ninguém é perfeito. Não. Primeiro porque não existe, né? Nós estamos falando com singularidades. O que é perfeito para mim não é perfeito para ti. Exatamente. Então aí nós vamos entrar em 2 ideais e duas visões, percepções muito diferentes. Então, quando eu coloco essa perfeição como uma meta, aí vem novamente toda aquela questão que a gente vem conversando. De expectativas e tudo que a gente já falou aqui hoje. Exatamente. Então, sem perfeições. Você é linda, maravilhosa do jeitinho que você é. Não se compare, não se julgue e não julgue aos outros, principalmente. Se apoie, que vai dar tudo certo. E aí, mulherada, vamos ler mais algum recadinho aqui? Vamos ver quem mais tá acompanhando. Tersila tá acompanhando a gente, muito bem. Marcelo Fassi está acompanhando a gente. Márcia Radelli, que está sempre nos nossos encontros aí. Parabéns, Silvana e Vanessa, ótimo desafio. Márcia, tá fazendo o desafio do espelho? Vou cobrar, hein? Olha aí. Marinês Valcarengue, a avó Maria, que está sempre também nos acompanhando. E todas as mulheres, a Vera estava nos acompanhando também. Todas essas mulheres que inclusive são da linha rural e que das empreendedoras rurais e que estão sempre nos acompanhando. Gostou da nossa live? Gostou dos nossos comentários? Gostou desse conteúdo? Curta, compartilha, segue @Silvana Forcellini, segue o nosso blog lá dentro do VGSC e você vai ter uma enxurrada de informações logo, tem muito conteúdo aí pra vocês e pra toda essa mulherada. Compartilha, marca aquela mulherada que você acha que é bem bacana, ela tá ouvindo e escutando pra plantar essa sementinha no coração também, né, Vanessa? Porque todas as mulheres precisam. Comenta aí na live, façam perguntas, mandem comentários que a gente está super abertas. E não esqueçam, peçam ajuda, pausa e tempo de qualidade. Vanessa, fala um pouquinho do seu trabalho aí, da onde você está atendendo, para quem quiser entrar em contato contigo e faça suas considerações finais. Então, as minhas redes sociais é Vanessa Urso Psicóloga, lá tem o meu contato, meu telefone, fico à disposição para tirar dúvidas, sempre digo que para trocar informações, às vezes a gente tem simplesmente, não quero um processo de terapia, mas quero uma troca de ideias, quero conversar, quero uma informação, enfim, então a gente está aberto sempre para tentar auxiliar ao máximo naquilo que a gente consegue, né, obviamente. Sim, dentro do possível. Dentro do possível, né, ou a gente pode buscar também encaminhamentos e conforme a gente sentir. Exatamente. Olha que legal, você não precisa procurar necessariamente a psicóloga para fazer uma terapia, mas aí para conversar e ver até que ponto você se adapta, ou, né, às vezes você acha que vai chegar na terapia, você vai ver o que é uma coisa, que você está com receio, e aí chega lá naquele bate-papo e tal, você entende que é mais uma questão de se conhecer, de trocar informações, de descobrir algumas coisas. Ou inclusive a pessoa também, ela não sabe nem por onde começar, né, Sil? Então, um direcionamento, um encaminhamento, ok, vamos por isso, já é algo que vai abrindo campos e vai, né, iluminando o nosso caminho. Já dá aquela aliviada, né, porque a gente guarda muita coisa, então só de falar, de abrir esse campo de conhecimento aí, de falar, opa, consegui, né, porque às vezes o primeiro passo, como a gente falou, é o mais difícil. Então, só de conseguir conversar e falar sobre o assunto e lembrar que não é só com você que acontece com muitas mulheres, acontece, só que normalmente a gente não expande, não comenta, enfim, né? Então, antes de você abrir esse seu problema, não vamos colocar problema,
Antes de você abrir esse sentimento que está te frustrando ou que está te trazendo algum desconforto para pessoas que talvez não te entendam diretamente, procure um profissional qualificado, procure uma pessoa que com certeza vai te ouvir sem julgamento, que vai te auxiliar da melhor forma possível para que você não se frustre ainda mais com o problema que você já tem, né? É muito de ouvir assim, vou na terapia para conversar, mas a gente associa esse conversar com um senso comum, né? Um sentar e conversar, entendendo que o psicólogo, obviamente, ele vai trabalhar sempre em cima de uma ciência, pautado em fundamentações, e não vai ser a opinião dele. Lá ele não tem opinião, né? Lá ele está olhando exatamente para o sofrimento e tentando auxiliar o máximo para sair daquele movimento, daquele recorte que a pessoa está vivendo. E ninguém é obrigado a nada, né? Não. Isso é o que a gente está falando aqui, sempre olhar para ti e ver o que você realmente quer. A única coisa que eu posso dizer é sofrimento e felicidade, eles têm a mesma dificuldade. E aí, qual dificuldade você prefere? Exatamente. Né? Exatamente. Ser feliz, ser triste, ter problemas é difícil, não é fácil. Ser feliz também não é fácil. Você acha que é fácil se manter feliz, se manter motivado? Não. Mas qual dificuldade você prefere? Por qual dificuldade você está optando? Aprender a lidar exatamente com essas emoções, porque a tristeza, a raiva, o medo, ela vai fazer parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Precisa, né? Precisa, faz parte. São emoções, somos seres humanos e a gente vai ter a vida inteira. A diferença é como é que eu vou administrar quando isso chega até mim. Como eu vou lidar com os sentimentos que eu estou sentindo em relação aos acontecimentos exatamente, exatamente. E aí é o gingado que a gente vai desenvolvendo, né? É o nosso jeitinho de mulher, de dar aquela organizada, de dar aquela ajeitada, de colocar tudo no lugar, de colocar o chapéu, de colocar o boné, enfim, de colocar o salto e ir pra frente. Mas lembrando, sempre cuidando de você em primeiro lugar. Você é a pessoa mais especial da nossa vida, não é verdade, Vanessa? Exatamente. Quer mandar um beijo pro filho, pro marido? Quero. São os meus parceiros Davi, meu esposo Matheus, meu pai Célio, minha mãe Lili, meus irmãos que estão acompanhando. E agradecer, obviamente, toda a rede de apoio que eu tenho, porque hoje eu só consigo desenvolver a minha profissão, eu só consigo desenvolver o que eu tenho que desenvolver, é a partir deles, é a partir da rede de apoio que eu tenho. Que a gente precisa muito, né? Senão, obviamente, a gente também não conseguiria fazer. É muito importante, além de pedir ajuda, aceitar ajuda, né, Vanessa? Sim, a nossa rede de apoio é maravilhosa. Então, mulherada, você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela sua audiência de sempre. Não esquece de curtir e compartilhar e comentar. A gente já vai organizar a próxima. Se eu não me engano, dia 24. Agora me fugiu aqui a data, mas se eu não me engano, é dia 24 a nossa próxima. Deixa eu olhar no calendário. Dia 21, não dia 24, desculpa. Dia 21 a nossa próxima live, a gente vai trazer a Heloise, ali do cartório, eu acho que eu falei o nome dela certo, Heloise, ali do cartório, e a gente vai falar um pouquinho sobre questões de registros de animais, registros de casamentos, inclusive a questão agora de casais do mesmo sexo que estão fazendo união no cartório. Então a gente vai trazer um pouquinho de como que está tudo isso. Toda essa legalização e como que está toda essa procura. Acho que é muito bom e é uma informação muito útil para a nossa realidade. Então, dia 21 a gente está de volta com mais um de Mulher para Mulher e a gente vai trazer muito mais conteúdo para vocês. Espero vocês dia 14 no nosso encontro presenciais com as nossas lindas e maravilhosas mulheres empreendedoras rurais. E já trocamos umas figurinhas aqui para um próximo encontro, né, Vanessa? Com certeza. Surpresa para vocês, fiquem curiosas. Eu só queria agradecer, né, Sil? Agradecer o convite, a parceria, fico à disposição para a gente trocar ideias, é sempre muito produtivo, então gostei muito de estar aqui, muito obrigada. Está super convidada, agradeço imensamente por ter se prontificado a vir. Na primeira vez deu um pequeno contratempo, mas que é normal, que todo mundo tem, mas estamos aqui para trazer esse conteúdo. Segue nosso blog, segue nossas redes sociais para acompanhar todo esse conteúdo e ver novamente a nossa live, né? Para quem ainda ficou com alguma dúvida. Muito obrigada a todas vocês de Colombo, muito obrigada ao Veja SC por abrir essa porta aí pra gente. Um beijo no coração de vocês, de mulher para mulher, até a próxima.